Então vamos lá. Muito bem, pessoal. A gente está aqui hoje com o Daniel Nunes para falar do lapidar profissional sob a luz da astrologia. Então vamos ver um pouquinho? Daniel, bem-vindo. Fala de você. Bom, Anatilde, primeiro eu quero agradecer, essa oportunidade, seu convite, e espero que eu possa dar uma contribuição, que esse é o meu intuito aqui dentro do teu projeto, o Lapidar Profissional. Bom, eu acho que eu quero começar falando, do trabalho que eu vim fazer aqui, primeiro falando assim, desde os meus 20 anos que eu busco o autoconhecimento, de diversas formas, estudei várias coisas, e aí foi nesse caminho de busca por autoconhecimento foi onde eu cheguei na astrologia, que num dado momento eu fui estudar, fui começar a ler astrologia, Eu, na época eu morava numa república, eu tinha uma pessoa que morava lá também que já estudava, e eu comecei a ler alguns livros. E lendo os livros de astrologia eu gostei muito da linguagem da astrologia. Depois eu fui descobrir que, na verdade, não era exatamente a linguagem da astrologia, Era uma linguagem da psicologia junguiana, que hoje eu sou analista junguiano, Eu fiz uma faculdade de naturologia, de terapias naturais, E eu, nessa questão de buscar ser um terapeuta, eu fui me identificando com essa linguagem, que é onde eu cheguei, ao fim das contas, nessa formação em psicologia analítica. E quando eu estava na faculdade, que eu estava estudando a astrologia, eu fui convidado para dar um curso de astrologia. Só que eu, até esse momento, eu era um mero estudante, assim, eu li alguns livros de astrologia, Não tinha capacidade para falar, acho que por meia hora de astrologia, Ou achava que não tinha, Porque os outros achavam que você já tinha, te chamaram. Quem me chamou não me chamou, me convocou. Certo. Então ele tinha certeza, que ele achava. E aí, só que foi interessante porque eu me dispus a tentar e eu comecei a estudar mesmo, Então eu ficava estudando por 15 dias, resumindo livros de astrologia, preparando um curso, estruturando um curso, e eu dava 3 horas de aula em cima de todo esse estudo que eu fiz. Bom, aí eu me tornei astrólogo, mas de uma astrologia bastante alicerçada na linguagem da psicologia junguiana. Por que eu estou falando aqui um pouco dessa questão da psicologia junguiana? Porque assim, quando eu for tratar daqui a pouco da astrologia e falar algumas coisas, eu vou estar falando nessa linguagem. É muito importante ter essa referência, E eu dei aula de astrologia por 10 anos. Foram 13 turmas, era um curso de 1 ano e meio de duração. E era um curso onde as pessoas chegavam sem saber nada, a maioria das vezes, e terminavam podendo ler, interpretar um mapa astrológico. Então hoje, quando eu for mostrar um mapa e dar uma ideia para as pessoas, de como que elas podem olhar para esse mapa nesse sentido profissional, nesse sentido vocacional, eu não quero ter a pretensão aqui de que eu vou conseguir fazer as pessoas fazerem uma leitura aprofundada desse mapa, mas eu sinto que eu vou conseguir poder apresentar uma ideia, que as pessoas podem se apropriar, procurar de alguma forma, enfim, eu quero tocar as pessoas de alguma forma. Perfeito. Então, assim, essa linha que o Daniel está trazendo é bem importante, A gente não tem a pretensão com esse vídeo de esgotar o tema da astrologia, clareando o ponto de vista profissional e vocacional de cada um de vocês. Não. A gente quer introduzir, quer dizer que aqui tem uma porta, que tem uma série de informações, que são informações que podem ser e são personalizadas, para cada um tem um significado diferente. E o Daniel vai dar aqui pra gente uma ideia de como é que a gente pode encontrar essas informações. A gente só não vai conseguir se aprofundar muito nelas, A gente vai aqui abrir essa porta. É isso, Daniel?
É isso. É exatamente isso. E aí, assim, para quem ainda não é, assim, super fã da astrologia, ou que ainda não conhece tanto da astrologia, o que você pode falar da astrologia? Como é que a astrologia tem essa influência tão grande nas nossas vidas? Eu vou falar uma coisa primeiro que é interessante, porque você falou assim, né? Como que a astrologia tem uma influência tão grande nas nossas vidas? Sim, sim. Mas eu quero trazer um entendimento que é assim, a astrologia é um sistema de pensamento. Ela é um sistema de pensamento. Então, assim, o homem, né, aqui na Terra, ele busca entender a vida, a natureza, e ele constrói sistemas de pensamento. Medicina chinesa, medicina ayurvédica, cabala, astrologia. Então, não existe um sistema de pensamento, no meu entendimento, né, não existe um sistema de pensamento que é perfeito. Não existe um sistema de pensamento que é absoluto. Não. Todos são sistemas de pensamento que carregam as limitações da própria compreensão humana. Né? A astrologia é um deles. O que a astrologia tem que eu considero uma coisa valiosa nesse sentido, né? A astrologia, ela pelo próprio nome dela, né, ela vai estar tentando fazer uma leitura desse cosmo, né, tentando mostrar como que existe essa relação atemporal, né, essa relação sincrônica da nossa existência, da nossa consciência com o cosmo. Então, neste sentido, como um sistema de pensamento, né? Mas a astrologia ela vai olhar para o sistema solar, né? Ela vai olhar para os planetas que estão aqui girando junto com a Terra em torno do Sol, e ela vai buscar reconhecer essa sincronia, essas forças que, ao mesmo tempo em que elas são parte do sistema solar, elas existem dentro de nós. Né? Então, a nossa... Que aí tem a questão do psiquismo, né? Que aí é o que eu falo da linguagem da psicologia analítica. Né? O psiquismo, né? ele é composto de forças. Por exemplo, quando eu preciso conquistar o meu espaço na vida, né? Todo ser humano nasce e aos poucos você vê uma criança, por exemplo, nessa disputa por espaço com o amiguinho, o adolescente, né? Isso não é uma coisa qualquer, isso é uma força presente no psiquismo, na alma humana. Essa força, ela possui uma correspondência celeste. A correspondência celeste dessa força é Marte. Então, esse planeta físico, né, que a gente deu um nome de Marte, que também deu-se esse nome de uma forma absolutamente sincrônica também, né, que é o deus da guerra. Né? Sim. Esse planeta... ele não é apenas um planeta físico. Então, assim, a astrologia, ela parte da concepção de que o cosmo não se resume a um fenômeno físico. Ele é um fenômeno muito mais energético do que físico. E aí, na medida em que existe aquela força que é Marte, e na medida em que existe essa correspondência na minha alma dessa força que é Marte, eu como indivíduo, eu tenho o compromisso com a vida de expressar essa força. Eu tenho o compromisso com a vida de desenvolver essa força. Quem vai usar, quem vai expressar essa força? É a consciência. A consciência vai expressar essa força. Então a minha consciência, ela consegue estabelecer uma relação com essas forças da alma, só que aí a minha consciência é o quê? Os meus valores, os meus sentimentos, aquilo que eu entendo da vida, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi de família. Eu me construo como um indivíduo, mas eu tenho essas forças dentro de mim. Como que eu vou expressar a minha agressividade, que é Marte, né, que eu estou falando? Então, existem muitas formas de expressão da agressividade, desde formas muito primitivas, né, formas abusivas de expressão da agressividade, até formas mais elevadas. Na medida em que eu consigo delimitar o meu espaço, né? Qual que é essa ideia de delimitação de espaço? Né? Eu preciso do meu espaço para que eu possa manifestar
a minha identidade, o meu ser na vida. Se as pessoas ocupam o meu espaço, invadem o meu espaço, me desrespeitam, né? Falam coisas de mim, passam na minha frente e não pedem licença e eu não faço nada disso, eu me calo, eu não estou podendo me expressar na vida. Se eu invado o espaço das pessoas, se eu passo na frente das pessoas, se eu agrido as pessoas, então assim, eu estou usurpando uma força da própria natureza. Eu estou usando uma força que é da natureza de uma forma egoísta. Então a consciência, ela é o ponto através do qual essas forças se manifestam na vida. Então, o desenvolvimento da consciência é o atributo humano para que a gente possa usar essas forças de formas cada vez melhores. Então, a astrologia, ela vai falar das diversas forças que existem na alma humana. A astrologia consegue falar de todas as forças que existem na alma humana? Eu acho que não. Hoje eu acho que não, porque eu acho que... Eu nem sei se descobriram todos os planetas que existem no sistema solar. Sim. Eu nem sei se conseguiram estudar e expressar, assim, dentro da literatura astrológica, tudo aquilo que um planeta representa. Então, por isso que eu falo que a astrologia é um sistema de pensamento, com as limitações do ser humano. Ótimo. E aí, nessa explicação, Daniel, você já trouxe alguns termos que a gente vem utilizando dentro do Lapidar para que as pessoas possam buscar melhor esse autoconhecimento do ponto de vista profissional. Você falou dos valores, você falou aí da condição da gente expressar os talentos que a gente tem. Você não usou a palavra talento, mas você colocou expressar essas forças que a gente tem, né? Como é que então a astrologia pode trazer uma luz para esse ponto de vista do Lapidar? Existem muitas formas de a gente compreender assim, um mapa astrológico dentro dessa pergunta que você fez. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa, eu vou apresentar algumas características desse mapa. Mas é o seguinte, nesse entendimento, de que o ser humano tem a capacidade de expressar essas forças que são inerentes à própria natureza, e que dentro do nosso sistema solar eles se configuraram dessa forma, como a gente vê hoje, né, dos planetas e tal, existem os setores da vida, existem as áreas da vida humana. Como que por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui, né? Eu quero jogar tênis. Eu pego uma raquete, eu pego uma bolinha, né? Compro um uniformezinho lá, meus shorts, né? E aí eu vou pegar lá no meu quarto, ficar lá tentando jogar tênis no meu quarto. Eu vou aprender a jogar tênis? Eu não vou aprender a jogar tênis. Eu preciso de um campo. Preciso de uma área adequada, específica, para que eu possa desenvolver o tenista dentro de mim, certo? Então, assim, na nossa vida, existem áreas, né? A área do eu, a área do outro, a área do desenvolvimento da minha inteligência, a área da família, né? A área desse fazer diário, dessas coisas todas que eu tenho que cuidar do meu dia, a área do desenvolvimento do meu entendimento da vida. Existem essas áreas, né? Ou seja, o que eu quero dizer? Que essas áreas, elas são, elas têm como ponto fundamental o que o Jung denomina de um arquétipo. Tá? O arquétipo, essa palavra arquétipo, ela precisa ser entendida de uma forma assim. Não é possível você falar do arquétipo em si. Não é possível você descrever a natureza essencial de um arquétipo. Tudo que a gente fala, tudo que a gente vê são desdobramentos. São desdobramentos, são expressões de um determinado arquétipo. Então, assim, eu falei lá do Marte, né? Da forma de eu
de eu afirmar, né, a minha identidade no mundo. Então também, da mesma forma que tem o planeta Marte, que tem o signo de Áries, tem a casa 1. Olha o que eu quis dizer aqui, que eu vou depois mostrar no mapa, né? Então tudo isso é a expressão de um único arquétipo que é intangível. E que, na questão dessas áreas da vida, então assim, existem diversas áreas até que a gente chega no nosso objetivo de hoje, que é uma área da vida que ela vai falar da nossa vocação. Ou seja, eu estou partindo do princípio de que a vocação, isso que a gente chama de vocação, ela é um atributo da vida. Ela existe como manifestação da própria vida no ser humano, né? Quando a gente vai para a natureza, por exemplo, eu acho que assim, a vocação de uma árvore é a flor. A vocação de uma árvore é a flor. Né? A hora que um ipê fica daquele jeito, ele está manifestando a vocação dele. Mas a semente também é, para que um novo ipê possa chegar. Né? Quando a gente vem para o ser humano, essa dimensão da vocação, ela assume uma diversidade, né, para cada indivíduo que é imensa, não dá para a gente contabilizar. Mas qual que é a ideia de vocação dentro da compreensão da astrologia? A vida, ela é vivida em sociedade. O ser humano, ele não vive sozinho. E quando a gente fala que uma vida é vivida em sociedade, essa sociedade, ela tem um caminho também. Assim como o indivíduo ele tem um caminho pessoal do desenvolvimento da sua consciência, a sociedade ela também tem um caminho de um desenvolvimento cultural, social. Né? Então, dentro de uma sociedade, os indivíduos eles têm um lugar a ocupar. O lugar que cada indivíduo ocupa dentro de uma sociedade, ele corresponde a esse arquétipo que eu estou falando. Esse lugar, na medida em que um indivíduo ocupa um lugar para o qual ele tem vocação, ele oferece para a sociedade algo que pode ajudar nessa construção da sociedade, no desenvolvimento cultural, social, intelectual, enfim, da sociedade. E assim, quando eu estou falando isso a partir da astrologia, eu sinto, quando eu falo isso, que assim, eu estou falando que é um plano da natureza. É um plano da própria natureza, que o ser humano se desenvolva não só como indivíduo, mas como coletivo. Isso. A gente vem falando disso também. Você me faz pensar que quando eu não encontro esse lugar para eu manifestar essa vocação, eu não deixo só de fazer algo por mim, eu deixo de fazer isso por todo mundo que poderia se beneficiar dessa vocação que eu tenho e que eu não encontro, que eu não manifesto. Numa palavra um pouco pesada, né? Mas assim, pra gente sentir, é um crime. É um crime. Contra si, porque você deixa de... Você se amputa. Eu quero falar forte, que eu acho que isso é legal da gente sentir, sabe? Isso aí. Uma pessoa que não encontra isso, né? Vai faltar um sentimento dentro dela. Sim. E qual é o sentimento que vai faltar dentro dessa pessoa? De que ela não está cumprindo com o seu compromisso diante da sociedade. É isso aí. Um exemplo... Ela recebeu algo de valor e não fez nada com isso. Tem uma compreensão que é tão séria disso que é assim... imagina assim, um ato de violência. Tá? Um ato, desse ponto de vista que eu estou falando, um ato de violência de um indivíduo diante de outro indivíduo é uma coisa. Um ato de violência de um policial diante de um indivíduo é outra. Do ponto de vista dessa percepção da natureza, uma pessoa que ocupa um lugar na sociedade e ela comete um ato desse nível, para a natureza é um crime maior. É maior. Por quê? Porque ele está ali representando algo que não é exclusivo dele. Aquele lugar não é ele. Não é ele. Aquele lugar é dado pela natureza para que ele... Agora,
falando uma coisa também que é importante, é assim, eu citei o nome de uma profissão, certo? Certo. Eu citei o nome de um policial, uma profissão. Quando eu estou falando de vocação, eu não estou falando de profissão, necessariamente. A vocação ainda está aqui nessa força, nesse atributo. A profissão já está aqui na forma como eu vou materializá-la. Uma forma possível. Sim, uma das formas possíveis. Né? Legal. Porque assim, a questão de vocação, ela é um tom da minha ação no dia a dia da vida. Então, por exemplo, se eu tenho como atributo essencial da minha vocação a afetividade, isso é possível. A afetividade. O que é? Então, assim, eu posso encontrar maneiras de manifestar minha afetividade no coletivo. Isso não precisa me gerar renda. É legal que me gere renda, porque se eu consigo unir esse atributo com uma geração de renda, eu vou me sentir bem, né, gerando o meu sustento. Legal, ótimo. Mas é muito mais importante que a pessoa consiga sentir esse lugar bem ocupado dentro do coletivo. Porque a vida deixa de ser uma vida que ela... essa coisa, tem muita gente que vive assim, vive com a família, aquela coisa meio fechadinha, né? Aquela coisa, apeguinho com a família, tal, aquela coisa que se restringe a uma coisa que diminui o potencial do ser humano. Diminui. A pessoa perde a capacidade de expressar algo que vai dar o que eu estou tentando expressar é o seguinte, é um sentimento de participação dentro da vida, dentro da existência. Sim. Me vem a palavra da prosperidade, né? Que essa coisa que fica muito restrita e que não está dando a oportunidade dela se manifestar, dela se multiplicar e dela alcançar o que pode ser alcançado. Ficar ali, aqui já tá bom. Então eu já me resolvi, já cuidei bem. A gente fala isso muito dentro do universo da maternidade, né? Da educação parental, né? Assim, tá, hoje em dia, e talvez sempre tenha sido assim, mas não é suficiente você cuidar bem do seu filho, você estabelecer um ambiente bom para o desenvolvimento do seu filho. O seu filho não vive sozinho, você não vive sozinho. A gente precisa, a partir do momento que deu conta de cuidar bem do seu filho, também lembrar de cuidar dos outros, de que contexto e que condições os outros também têm para se desenvolverem bem. Sim. É assim que eu vou cuidar do futuro do meu filho, cuidando do futuro das crianças. Sim. E no profissional a gente não está falando diferente, né? A gente está falando de que eu posso manifestar isso comigo, para eu entender e me sentir bem com a minha carreira, com a minha vocação, mas também deixar com que os outros usufruam dessa condição que eu tenho, né? E exercer esse meu papel dentro da sociedade conforme o plano da natureza. É isso. É isso. Muito bom, Daniel. É isso aí. Então, agora a gente vai trazer o seu computador para a gente começar a olhar o mapa. É isso? É isso. É isso? Então, eu vou fazer um pirlim-pim-pim ali, ó, e vai fazer um computador pra gente. Até mais.